papel da liderança, vocês tocaram bem no ponto, é tirar o melhor das pessoas. Tá? No fim do dia, pessoas é o que mais importa em qualquer organização. O mercado muda, o concorrente muda, tudo muda. Eu tenho um pensamento que diz o seguinte: a empresa não demite ninguém. Justo. O trabalho da empresa é contratar. É o próprio indivíduo que demite a si mesmo ou ele se promove. Se você tem uma equipe de pangaré, quem você é? O pangaré mora. Contrata O pangarézão. Então, eu acho que você resolve também essa relação causal, Flávio, entendendo que a sua equipe é a sua imagem e semelhança. Estamos de volta para mais um episódio do Conselho. Estamos na segunda temporada com Gente da Pesada. Lembrando que nós estamos aqui todas as semanas para contribuir com a sua empresa. Você que está começando um negócio, certamente tem muitos desafios pela sua jornada. Desafios que nós, que já passamos por esse caminho, conhecemos todos eles. E a gente vem aqui todas as semanas para contribuir com a sua jornada. Nesse episódio eu vou falar sobre um tema importantíssimo, um tema que é bastante relevante dentro de empresas de qualquer tamanho. Eu estou falando sobre o tema liderança. Na hora de você escalar o seu negócio, você vai ter que lidar com pessoas. E na hora de lidar com pessoas, liderar esse grupo de gente, esse grupo de pessoas e transformá-los num grupo motivado, focado e comprometido com o seu negócio, pode fazer toda a diferença para você ter sucesso ou não ter sucesso na sua empresa. Então eu estou recebendo aqui gente da pesada, gente com experiência para falar sobre o assunto liderança com você nesse episódio. Aproveita, dá um clique no like e não deixe de se inscrever aqui no canal do Conselho para que você acompanhe todos os episódios. Tá cheio de gente por aí que acha um monte de culpado para justificar vendas fracas. O pessoal fala que é culpa da economia, culpa da crise, da inflação, dos juros, do governo. Mas sabe qual é a verdade? Se você está vendendo menos do que gostaria, só tem uma pessoa que pode te ajudar. Você mesmo. Esse negócio de inflação, juros, demanda, nada disso está sob o seu controle. Agora tem uma coisa que está no seu controle, que é como você vai reagir a tudo isso. Você pode adotar técnicas e comportamentos que podem te ajudar a triplicar, quadruplicar as suas vendas, independentemente das circunstâncias. Ou você pode ficar por aí esperando o Brasil decolar, ou alguma outra coisa externa qualquer que não está no seu controle. Quer você saber quais foram as minhas estratégias que me fizeram a faturar bastante no ano passado? Participe de uma aula magna gratuita onde eu vou ensinar técnicas para você multiplicar as suas vendas. Clique no botão e pegue agora mesmo o seu convite gratuito para assistir a essas aulas. Eu estou recebendo aqui, ao meu lado direito, o meu amigo Carlos Wizard Martins, 30 anos de experiência no setor de franchising, investe na área de educação, alimentação, esportes e tecnologia. Recentemente foi recém-batizado Carlos WhatsApp. Está aqui do meu lado, meu amigo Carlos. Calão, tudo bem, meu querido? Satisfação, Flávio, estar com você, Cláudio, também com o Lisandro. Maravilha, um prazer ter você aqui. Carlos, que tem uma experiência excepcional, construiu muitas empresas em vários setores e ele vai dividir essa experiência com a gente aqui. Eu recebo também aqui Sandro Magaldi, ele é palestrante, escritor, cofundador do Meu Sucesso, meu parceiro lá também, Chapa Branca, aqui, e recentemente lançou o livro Liderança Disruptiva. Sandrão, seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Matando a saudade aqui, né? Tá comentando, já fizemos muito, né? Muitos podcasts, então podcasts. Matando as saudades aqui. Não vamos conseguir matar a saudade só nesse episódio, mas vai ficar para um almoço, né? Já combinamos aqui nos bastidores. Olha, do outro lado ali, meu amigo Lisandro Lopes, ele é CMO da XP Investimentos. Para quem não sabe, CMO é o cara que cuida do marketing. Ele entende da comunicação e desenvolve toda a comunicação desse enorme grupo financeiro que é a XP Investimentos. Bom, tudo bem, Lisandro? Tudo bom, Flávio. Obrigado pelo convite aí. Uma honra dividir a mesa com esses pesos pesados aqui. Super animado para falar de liderança. Maravilha. Vamos começar assim. Vamos começar com as definições, que eu gosto sempre da gente começar definindo. Não é? Qual é a importância da competência, liderança para um negócio? Para quem está começando um negócio, qual é a importância de desenvolver essa competência
Começando aqui com o Sandro. Vamos lá, Flávio. Veja, eu sempre comento que uma empresa, ela na realidade é uma abstração jurídica, né? Por trás de um CNPJ, você tem dezenas, centenas ou milhares de CPFs. Uma empresa é um ajuntamento de pessoas que pretensamente estão unidas em prol de um objetivo comum. Dessa forma, como transformar desempenho em performance? Como transformar o desempenho de cada indivíduo numa performance individual e coletiva? É aí que entra o líder nesse papel fundamental. Ao longo dos anos, né, Flávio, nós confundimos um pouco o papel do gestor com o papel do líder. Eu gosto de fazer trazer essas definições, que a gente gosta de trabalhar muito com esse conceito de ambidestria. O gestor tem a ver com o negócio, ele gerencia o negócio e, como tal, ele tem responsabilidades para a gestão daquele negócio. O líder lidera pessoas, né? E ao liderar pessoas, de novo, em prol do negócio, e por isso que tem essa ambidestria, eu busco transformar a performance de cada um em desempenho. Esse é o papel do líder, né? E gerar resultado para a companhia. Mas hoje em dia, você não acha que tem sido exigido dos gestores que ele também seja um líder? Eu tenho certeza. A grande diferença, se nós formos analisar, e como você disse, né, sou autor de 8 livros, dentre eles o Liderança Disruptiva, a gente fez um estudo abrangente sobre o tema, Flávio. Ao longo dos anos, nós nos acostumamos, e aí nós conversamos muito sobre isso, inclusive na nossa experiência, né, Flávio, a intitular um líder eminentemente aquele indivíduo que cuidava do negócio, né? E muitas vezes ele não liderava as pessoas, mas era absolutamente suficiente para ele. Um mundo muito mais controlado, um mundo onde havia a condição de uma maior previsibilidade. A partir do momento que esse mundo começa a evoluir com uma velocidade estratosférica e a complexidade muito maior dos negócios, é que começa a emergir a necessidade de você equilibrar o papel do gestor com o papel do líder, porque as pessoas são cada vez mais indispensáveis. E aí vem um dos paradoxos, né? No mundo dirigido pela tecnologia, parece que cada vez mais que a tecnologia é onipresente, cada vez mais que isso acontece, eu preciso de pessoas performando, contribuindo com as suas ideias, trazendo novas soluções. Então hoje a gente percebe, Flávio, não importa o tamanho do negócio, se você não atuar como líder, você não consegue se orientar as pessoas legitimamente, buscando, de novo, transformar performance, buscando transformar potencial em performance. E esse é o grande papel. Então, eu não tenho dúvida sobre isso. Cada vez mais é requerido e mandatório termos líderes na condução dos seus negócios. Eu vou aqui para o Carlos. Você lidera até hoje negócios com negócios pulverizados, né, com grande capilaridade, espalhados por várias partes do Brasil, também negócios fora do Brasil, em vários setores diferentes. Para a gente não ficar muito macro, Carlos, eu vou tentar voltar na máquina do tempo e voltar para o Carlos que começou um curso de inglês lá na década de 90, 80 talvez, né? Tipo 80. Então, no final da década de 80, você começou lá uma escola de inglês. E essa escola de inglês foi muito grande, ela ocupou várias cidades do Brasil, e nesse contexto você era o fundador, o idealizador do projeto, mas também era o líder desse negócio. Você liderou milhares de professores, tinham gerentes, gestores, diretores, depois você fez franquia. Vamos falar de liderança. Qual é a importância dessa habilidade, liderança, nesse contexto? Lembrando dessa época, né, que você começou ali do zero, teve uma escola, foi até 3.000 escolas na sua rede por completo. Qual foi o papel e a importância da liderança nesse contexto? Em primeiro lugar, eu penso, Flávio, que a liderança é uma escolha. Cada indivíduo, cada profissional, cada empreendedor, ele tem alguns objetivos. E uma delas é se ele vai ser ou não um líder. E quando ele pensa em liderar, ele pensa tanto no aspecto interno, ou seja, ele tem uma equipe, ele tem todo um time que ele precisa liderar, mas ele precisa também liderar o mercado. Mas antes de chegar na liderança do mercado, ele tem que ser o líder dentro de casa. E quando eu falo liderar dentro de casa, ele tem que ser o visionário, ele tem que ser o estrategista, sempre estar um passo à frente, ele tem que ser aquele que motiva, que mentora, que orienta, aquele que está ali do lado daquele que está em fase de desenvolvimento, e muitas vezes ele não consegue ver o próprio potencial. Então o líder tem essa habilidade de ver o potencial no outro, investir, treinar, motivar até ele conseguir realizar o seu potencial. Você tem aqui algum exemplo, algum caso de pessoas que atuaram junto com você, que você viu esse potencial e esse cara chegou mais longe para você dividir aqui com a gente? Eu não diria nenhum, nem dois, nem três, são centenas, Flávio. Por quê? Porque eu criei um modelo em que a pessoa podia entrar como um estagiário, ele podia entrar como um aluno,
ele podia ser um monitor de classe, ele podia ser um assistente de professor, ele poderia ser levado a professor, posteriormente assistente de coordenação, depois coordenador, assistente de diretoria e finalmente franqueado, ou seja, um parceiro de negócios. Então foram dezenas, quem sabe centenas de profissionais que passaram por todo esse processo e finalmente se tornaram grandes empreendedores. Muito bem, Carlos, obrigado. Deixa aqui para o Lisandro, aí mergulhando agora dentro de uma grande organização do mercado corporativo, da Faria Lima, uma instituição financeira, e você atua diretamente no marketing, mas ali no seu setor, eu presumo que tem dezenas, quem sabe centenas de pessoas envolvidas nesse processo. Qual é o papel da liderança nisso? O papel da liderança, vocês tocaram bem no ponto, é tirar o melhor das pessoas. Tá? No fim do dia, pessoas é o que mais importa em qualquer organização. O mercado muda, o concorrente muda, tudo muda. E você vai depender das pessoas para recriarem um modelo, repensarem o modelo, né, de como é que você está sempre à frente do mercado. E acho que esse é o papel da liderança. Muitas vezes, liderar não é fácil, não é confortável. Tá? Inclusive, eu me inspiro muito em esportes. Acho que o Carlos até vai saber bem um pouco, vive bem esse mundo. Né? Você pega os melhores treinadores, tá, que existem, o cara não é o paizão que passa a mão na cabeça. Pelo contrário. Aí você pega, vamos lá, pega Brasil, por exemplo, você pega um Bernardinho. Não sei se alguém já viu ele, né, liderando a turma em quadra. Assim. O cara sai de si, né, e ele cobra demais as pessoas, porque no final do dia, como o Sandro falou, é sobre tirar o melhor de cada pessoa. E geralmente, para tirar o melhor de cada pessoa, você leva para uma zona de desconforto. Né? Então você pega todo o treinador, talvez seja o exemplo mais fácil e acho que palpável para todo mundo. Os melhores treinadores são aqueles que levam os jogadores, levam os seus times no limite. Muitas vezes, no momento, o próprio liderado não reconhece, né, talvez o valor que ele tem. Mas você pega ex-jogadores de carreira, você fala assim, quais são os melhores treinadores que você teve? Sempre foi, né, aquele treinador que levou, ele tirou a zona de conforto, que muitas vezes entrava na cabeça dele, e ele às vezes nem sabia o que estava fazendo, mas depois quando você olhava lá na frente, conectava os pontos para trás, fazia muito sentido. Então esse acho que é um pouco do papel, de como é que, de alguma forma, né, construtiva, né, você consegue tirar as pessoas da zona de conforto, levá-las para um outro nível, para elas entregarem outro tipo de performance. É assim que eu entendo o negócio. Eu já vi um Bernardinho falando sobre esse assunto, quando a pessoa perguntava sobre ele ser muito exigente, e aí se referindo a esses momentos que ele estava na beira da quadra, e ali, às vezes ele sai de si, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falava que o que ele exigia, ele não tem problema com erro, e nem com fracasso. Ó, errou, treinei o que eu tinha que treinar, trabalhei o que eu tinha que trabalhar, e o outro time foi melhor, beleza, faz parte. A cobrança dele era em cima daquilo que foi combinado. Ó, foi combinado essa postura, foi combinado esse posicionamento, foi combinado essa dedicação. Isso foi combinado. Ninguém é obrigado a combinar nada. Aliás, ninguém é nem obrigado a jogar na seleção. Jogar. Né? Ele vai ali... É voluntário. Ele pode negar a convocação dele. Então ele topou entrar, ele assumiu o compromisso. Então há um combinado. E aí eu vou para acordos, né? Eu gosto de definir liderança como um gestor de acordos. Bom. Um gestor de acordos, de combinados. Combinados. Não é? Gestor de combinados. Então a gente fez combinados. Bom. Esses combinados, cada um deles são feitos de forma estratégica. Você tem um grupo de pessoas que... Individualizado para cada pessoa. Muito bom, entendeu? E no decorrer da jornada, o líder é aquele que faz a gestão desses combinados. Não é verdade? É um baralho na mão. Né? É um baralho na mão. Ó, tá aqui, nosso combinado é esse aqui, cara. Pô, tu não tá cumprindo. E ele sabe o que esperar de cada um também. Tem uma questão até de qual que é o potencial do Sandro, até onde eu consigo. Até onde eu percebi que ele vai, até onde ele já me provou que vai nos treinos. E até onde a gente combinou que ele daria isso aqui no jogo. Aí, quando ele começa a ver o cara não dando aquilo que está combinado, opa, aí entra o papel do líder. Porque muita gente acha que é uma coisa meio opressora. Não, não é opressor. Um combinado é voluntário. Inclusive, eu aprendi isso muito das nossas relações, né? Eu tive a oportunidade, trabalhamos juntos bastante tempo, né? Num projeto onde você me liderava, inclusive, nesse processo. E a gente tinha os nossos combinados. Tinha nossos combinados. E aí, professor... Se é uma escolha do líder, é uma escolha do liderado. Aí a curiosidade da liderança, né? Isso muito das nossas conversas, eu aprendi muito das nossas interações. O líder é até aparentemente ambíguo, mas só acontece a liderança quando alguém fala, eu quero... Você pode fazer o combinado que eu tô com você. Perfeito. O liderado escolhe o líder. Por isso que eu digo, alguns são pseudo-líderes, professor. Por quê? Eu tenho até um amigo, o Rossandro Klinge,
Até acho que vale a pena você convidar para estar aqui com você, um craque, um psicólogo incrível. Ele até comenta, né? Eu não tenho seguidores, né? Quem teve seguidores foi o Supremo. Eu tenho pessoas que me acompanham e acreditam naquilo que eu trago como perspectiva. Porque o seguidor, muitas vezes, ele simplesmente segue, não é isso. Ele escolheu essa visão. Então, muitas vezes a gente esquece esse detalhe, justamente dando entendimento de que isso não é você escolheu, estamos juntos. Agora você tem direitos e deveres. Eu percebo que muitas vezes nas nossas conversas que tendem, levando ao mercado, às vezes há uma certa superficialidade, né? Não, temos combinados. É quando o liderado se comporta como cliente e não como um parceiro que fez um acordo. O cliente, ele é só servido, porque você tem aquela máxima, liderar é servir, é também servir. Sim. Liderar também é servir. Mas aí o cara, se liderar é servir, eu sou o cliente. Meu líder é meu garçom. E eu vou fazer tudo o que eu quiser. quiser. E ele tem que me atender. E eu não tenho nenhuma obrigação. Deixa eu fazer o seguinte. Tem outro aspecto antes de mudar o tema. Fica à vontade. Aqui não tem... Eu penso o seguinte, de tempos em tempos, nós também podemos mudar o combinado. Aí combina de novo. Combina de novo. Totalmente. Eu tive um diretor comercial, trabalhou comigo por 10 anos e nós tínhamos já por hábito, quando chegava o final do ano, a gente reavaliava e recombinava o ano seguinte. E passaram-se 10 anos, depois ele tomou um outro rumo e ele chegou na minha sala, nunca vou esquecer esse comentário, ele disse: Carlos, eu trabalhei com você por 10 anos e fizemos muitos combinados, mas você nunca falhou com o combinado que nós acordamos. Ou seja, para mim foi uma honra, porque lamentavelmente tem muitos combinados que depois a pessoa pula fora, muda de ideia. E basta um líder não cumprir uma vez, ele não tem mais a credibilidade com o grupo que ele lidera. Ninguém mais acredita nesse cara. Ele vai, mas eu cumpri 984 vezes. Uma vez você não cumpriu, tua credibilidade vai para o saco. Deixa eu fazer uma proposta para vocês aqui. A nossa audiência é uma audiência de pequenas empresas. Pessoas que estão começando seus negócios, empresas que faturam aí até 10 milhões de reais. Tem alguns que até faturam mais, mas em geral são pequenas empresas. Eu vou dar um passo atrás, porque Lisandro, você fez uma comparação com uma empresa e o esporte. Eu gosto muito do esporte como elemento de inspiração, liderança de pessoas, atingimento de metas, objetivos. O esporte já é um modelo que está internalizado na população. A população, em geral, não importa se é de nível superior ou analfabeto, ele entende que um time tem que ganhar um jogo. Ele entende que se o jogador andar em campo e não se esforçar, ele está atrapalhando o time. E o técnico pode ir lá cobrar ele, né? Ele entende que o técnico pode e deve cobrar ele. E que se ele não fizer, ele vai cobrar o técnico. É isso. Então, do doutor ao iletrado, o conceito do esporte, desde a Grécia, onde surgiram as Olimpíadas, está internalizado. Então, vamos então nos apropriar desse conceito já internalizado, mas aí existe um outro conceito que não está internalizado em muitos empresários, e eu lido muito com pequenos empresários, e eu percebo isso. Você tem uma relação de causa e efeito no esporte. Você consegue, do doutor ao iletrado, olhar para um time e falar: esse time não está se esforçando e por isso ele perdeu. Esse time é preguiçoso. Ele tem isso claro. Mas a maioria, eu vou me atrever a dizer que a maioria, é muitos empresários, mas eu vou dizer que a maioria não tem a relação de causa e efeito, a relação causal entre trabalho e resultado. É como se o sucesso fosse uma parada assim: a gente acordou na madrugada, tinha um anjo que desceu do céu e ele vem com um pergaminho assim: Carlos Wizard, aqui é o seu sucesso. E aí você acorda com um superpoder no dia seguinte e tudo que você faz dá certo. Ou seja, é meio como se fosse sorte o sucesso. É meio como se não existe uma relação causal. No esporte ele tem essa percepção, nos negócios não. Então, para a gente realmente fazer esse paralelo dos negócios com o esporte, a gente também precisa importar a relação causal entre ação e reação. Vamos voltar aqui para você que está assistindo, que não entendeu ainda o que falta, às vezes, para você ter um negócio acontecer, ter um negócio ter sucesso. Parece que depende de sorte, ou depende do mercado, ou depende da política,
ou depende do governo, ou depende do novo sempre algo que tá fora, do novo né? presidente. É algo que tá fora, nunca é aqui. Sempre é algo que tá fora. E não é nunca culpa do time. É como se o teu time de futebol e fala, não, a gente perdeu o campeonato por causa do novo presidente. Ou a gente perdeu o campeonato por causa da economia. A gente perdeu o campeonato por isso ou por aquilo. Mesmo em instituições financeiras, onde tem uma dependência direta, uma ligação direta com a macroeconomia, você tem contramedidas para determinados ciclos econômicos adversos, onde você ajusta a tua máquina e tem resultado. Acontece isso no banco? Com certeza. Toda hora. Toda hora. Todo dia Até porque quando acontece o contrário, quando a medida ajuda aí o time. Quando o negócio vai bem, aí não foi o governo que mudou alguma coisa. Não, aí fomos nós mesmo aqui, pô, a gente é bom Agora eu sou o CEO do ano, É entendeu? isso aí. Agora, isso quando aí. o negócio vai mal, não. A Aí- economia, o mercado... É isso. Não pode ser assim, querido. Ó, então vamos lá. Existe uma... Assim como no esporte, existe uma relação causal entre o teu trabalho e o teu resultado. Vamos falar sobre esse assunto. Qual é o papel da liderança para estabelecer numa equipe a percepção dessa relação causal? Perfeito. Como é que você vê isso? Para mim tem uma palavra, tá? Que é desconforto. Tá? Se você pegar, né, qualquer organização, qualquer time de alta performance, você tem um certo nível de desconforto, tá? Onde você começa a quase que mexer um pouco com o brilho das pessoas e começa a levá-las para um outro lugar. Tá? Eu acho que aí você começa a dar quase que um chacoalhão nas pessoas. Eu acho que tem uma inércia natural das pessoas de tá tudo certo, tá tudo muito bem. E é difícil você quebrar isso sem desconforto. Tá? Então eu acho que o papel do líder, muitas vezes, eu acho que é trazer as pessoas certas, colocar nas cadeiras certas e fazer as perguntas certas que eu acho que levam ao desconforto. Isso eu acho que é muito poderoso para você mexer com o brilho das pessoas e garantir que elas internalizam aquilo. E aí, eu acho que, de novo, voltando para qualquer profissional, qualquer treinador de alta performance, é muito esse papel. E, de novo, não é fácil, não é confortável. Eu já tive, tá, pessoas que chegaram para mim na XP e falaram, pô, Alessandro, você é o chefe mais exigente que eu já tive. Falei, verdade. Dá para ver que você nunca foi muito exigido. Tá? E essa foi a minha resposta. Tá? Desconforto no começo, mas depois, primeiro, quase que você mexe com o brilho da pessoa. Tá? Tem um pouco, quase assim, eu vou te provar que eu consigo fazer. E é isso que, pô, no meu caso, é o que funciona bastante bem. Tá? Obviamente, essa palavra, essa cutucada, ela é acompanhada de, vamos fazer junto. Já pensou isso? Já pensou naquilo? Vai capacitando. Né? E eu acho que eu não tenho o seu jeito, tem o seu jeito, o seu estilo. Né? E acho que no meu caso, eu gosto de dar uma cutucada, ao mesmo tempo gosto de estar junto e reconhecer quando a coisa vem. Né? Quando a coisa acontece, fala, pô, você está vendo? Eu acho que tem um exemplo bem legal, tá? Foi até antes de eu ir para a XP na Red Ventures, uma empresa que eu fundei, uma empresa que a gente começou do zero. Né? Então eu fui contratando outras pessoas e tudo mais. Tinha um menino que era super bom, tá? Pô, engenheiro da Poli, pô, moleque super inteligente, super. Eu até brincava assim, pô, esse cara é mais inteligente que eu, se dá uma prova pra gente, ele vai melhor do que eu. Um dia a gente estava numa reunião, discutindo ideias e tal, e ele deu uma ideia, assim, era uma ideia mais ou menos. Né? Eu falei, por que você falou isso, fulano? Ele falou, não, porque assim é mais fácil. Eu falei, tá bom, não, achei uma boa ideia, fomos para outra direção. Acabou a reunião, chamei ele para tomar um café, eu queria tomar um café com você. Eu, tá bom. Eu falei, cara, você se considera uma pessoa medíocre? Desconforto geral, tá? Geral. Não. Eu também. Eu falei, cara, vamos lá, você falou que você é um engenheiro da Poli. Super inteligente. Eu te contratei, você é muito inteligente. Eu não te acho medíocre. Não acho você medíocre. Mas hoje, você foi medíocre. Você decidiu, deu uma ideia e estava decidindo um caminho que era o mais fácil. Não que era o melhor. Eu falei, onde você acha que vai te levar no médio e longo prazo? Você acha que vai estar num lugar que é mais fácil, mais confortável, ou você acha que vai te levar mais longe? E eu falei, olha, eu sei, fulano, que o que eu estou te falando é duro. E eu sei que hoje talvez você vá para sua casa, vai ficar, dormir puto comigo, né? Vai acordar amanhã e pode ser que você venha aqui e me peça a demissão. E honestamente, se você fizer tudo isso, mas você sair daqui o melhor profissional, eu cumpri o meu papel como líder. O meu papel como líder não é te fazer melhor trabalhar aqui, é te fazer melhor trabalhar, ser a sua melhor versão, onde quer que você esteja, onde quer que a vida te leve. No dia seguinte, ele veio, me chamou para tomar um café e falou, eu não dormi essa noite, com vergonha da ideia que eu dei na reunião passada. Não, aí você fala, cara, também não é assim e tudo mais. Ele falou, mas putz, ele falou, obrigado, Alessandro. Eu fiquei pensando, né, que meus pais teriam achado que eu estava fazendo o que era mais fácil, não que era o melhor. E essa pessoa teve uma transformação, assim, é um cara super bom, e hoje ele está super bem, uma carreira super boa. Então, no fim do dia, né, quando eu falo, né, que é gerar um desconforto, é muito por essa linha, porque é muito difícil, às vezes, você despertar essas coisas nas pessoas. Então, você tem que chegar em alguma coisa, Flávio, pô, que toca lá dentro, e que desperta um trigger que você fala, putz, eu não quero fazer isso. Em outras palavras, a resposta está dentro. Concordo. Ao contrário, ou seja, quando a pessoa não tem a relação de causa e efeito, ela acha que a resposta está do lado de fora. Com certeza. É aleatório. Mas na realidade a resposta está do lado de dentro. No teu caso,
você começou em 1987. Se não me falha a memória, em 1987, eu tinha os meus 15 anos de idade. Eu me lembro bem que nessa época, se eu não me engano aqui, o presidente era o José Sarney. José Sarney. E nós tínhamos inflação Galopante. Suave. mais de 100% ao mês. Há um mês, tranquila. Não é? Ou seja, os preços dos supermercados... Naquela época, Flávio, as pessoas não podiam dormir, a moeda era o cruzado, você não podia dormir com 50 cruzados no bolso. No outro dia seguinte valia... Já não valia mais nada. Então, todo dia acontecia um fenômeno nesse país. Chegava 4h30, as pessoas corriam para o banco para depositar o dinheiro, deixava investir lá no overnight, no dia seguinte ele voltava a pegar o dinheirinho e tinha um ganho, mas aquele dinheirinho do dia seguinte comprava as mesmas coisas que comprava no dia anterior. Se ele não fizesse isso, ele já não conseguiria comprar. As mesmas coisas do dia anterior. Do dia anterior. E tinha uma tarefa, uma função naquela época que era muito valorizada. O remarcador de preço. Não tinha tecnologia, não tinha QR Code. Tinha. Da meia-noite às 6, no supermercado, toda a remarcação de produtos. Chegava o produto sem ter 2 vezes no dia. Às vezes 2 vezes. 5, 6, 7, 8 etiquetinhas, uma em cima da outra. Você abriu esse negócio no meio disso, no meio de uma crise absurda, numa hiperinflação. Nessa época eu não tinha negócio, ainda estava estudando. E você já estava na batalha, crescendo o seu negócio no meio desse cenário. Depois veio o Collor, assumiu o Brasil. E aí você, como empresário, estava ali trabalhando. Bom, vamos ver o que esse presidente vai fazer. E aí ele foi lá e confiscou o teu dinheiro. Foi a primeira medida que ele fez como novo presidente. A primeira medida confiscou o dinheiro da população inteira. Ficou todo mundo sem dinheiro. O Teve dinheiro foi gente- confiscado. Teve gente que não conseguiu sobreviver. Ou seja, teve gente que não aguentou lá na época. E nesse período aqui que você estava começando, você driblou isso e venceu isso e continuou crescendo. Depois veio um outro presidente, chamado Fernando Henrique Cardoso. Depois ele foi reeleito. Depois entrou o Lula. Depois entrou o Lula de novo. Depois entrou a Dilma. Depois entrou a Dilma de novo. Depois teve impeachment. Depois teve recessão. E teu negócio sempre cresceu. Cresceu com hiperinflação, cresceu com confisco, cresceu com Lula, Com impeachment. cresceu com a Dilma, cresceu com impeachment, cresceu com Temer, cresceu com Bolsonaro. Teus negócios sempre cresceram, independentemente de qual fosse o político que tivesse lá à frente do país. Ou seja, só esse resultado, para mim, já é uma evidência de uma relação de causa e efeito, do trabalho que tu faz, independentemente do cenário que você vive. Então fala um pouquinho para nós aí, você que prosperou em todos os governos. Então eu queria compartilhar especialmente com você que está iniciando o seu negócio, ou você que já montou um negócio e está querendo expandir e às vezes fica preocupado com esses fantasmas imaginários que surgem diante do cenário. Primeiro, você não pode fundamentar as suas decisões empresariais com base no governo, na política, seja o partido da direita ou da esquerda, essa questão monetária ou aquela crise inflacionária, não. Você tem que fundamentar o seu negócio numa metodologia comercial que vai te garantir o resultado, faça sol, faça chuva, seja nas férias, seja durante o ano, tenha uma inflação ou não tenha estabilidade, porque você não está dependendo de elementos externos, você está dependendo de qual é a tua receita de fazer bolo. E quando eu falo receita de fazer bolo, literalmente uma metodologia comercial. Enquanto eu estava à frente da escola que eu fundei, eu tinha uma metodologia comercial. Diariamente, a equipe comercial tinha que fazer tantos contatos, tantas entrevistas, tantos cursos gratuitos, porque naquela época eu tinha o que eu chamava de aula demonstrativa gratuita. Então, a minha equipe não tinha que ir para a rua para matricular, ele tinha que ir para a rua para oferecer gratuitamente. E o número de matrículas que nós obtívamos era proporcionalmente, causa e efeito, baseado, fundamentado no número de aulas gratuitas. Independentemente de qual era o político ou a questão econômica. Exatamente, o interesse, a necessidade era a mesma. Ou seja, você tinha uma metodologia e você seguia essa metodologia. Seguia, treinava, Repetidamente. motivava e fazia a questão que todos, desde antes dele participar do modelo, ele já sabia qual que era a expectativa que eu tinha dele. E como é que o banco faz? Porque o banco é o centro, do mercado financeiro, Certo. onde tudo pulsa, tem guerra, tem recessão,
Você tem momentos de mais liquidez, momentos com menos liquidez, momentos com IPO, momentos sem IPO, momentos com M&A, momentos sem M&A. Como é que o banco faz esse ajuste para poder não depender do externo e depender dele? Como é que faz o banco? É engraçado, ouvindo o Carlos falar, é impressionante como a discussão é atual. Né? Você está contando quando você começou o seu negócio na década de 80, na inflação, e as coisas não mudam. No fim do dia, você tem uma receita, você tem um processo, e é engraçado, né? Quando você vê que se você quer aquele processo, ele foi bem pensado, é uma questão de execução de processo. Quando você coloca esforço, disciplina do processo, você esforço, você com uma linha reta. Acho que tem um bom exemplo, né? Você pega o nosso time de banqueiros, assessores de investimentos. Não tem segredo. O cara que vai mais para a rua, que liga mais para cliente, corre mais atrás, gera mais processo. É uma linha reta. Ah, não, é que eu tenho uma metodologia legal, mas o Sandro liga 2 vezes mais, ele literalmente tem 2 vezes mais clientes que você. É uma linha reta. Nunca vi nada diferente. Nunca. Estamos falando da década de 80, estamos falando de momentos atuais e é muito sobre você. O mercado pode ajudar um pouco, menos, tudo mais, é parte do jogo. Até porque no Brasil, muitas vezes, até o passado é incerto. Né? Imagina o futuro. Né? Então você não pode se apegar a isso. Né? Então, no fim do dia, qual que é o seu processo, qual é a sua metodologia? Execução. Execução. Olha só, então vamos lá. Se você puder revelar para a gente, quantos por cento você trabalha no marketing? Certamente um dos objetivos do marketing, além da imagem institucional, do branding, você precisa gerar mais clientes. Então o foco é captação de clientes. No final do dia, isso é o que importa para qualquer empresa. Com certeza. O curso de inglês é novo aluno, não é? Quem dá mentoria é novo mentorado, e banco é novo cliente. Quantos por cento dos novos clientes eles vão lá voluntariamente? Olha, eu estou querendo abrir uma conta aí na XP, quero abrir uma conta aí. Tá aqui, ó, tenho 5 milhões aqui sobrando na minha conta. Ninguém está olhando esse dinheiro. Ninguém está vendo. Não tem concorrência. Quantos por cento o cara entrou e quantos por cento o teu time foi lá, ligou, prospectou, foi atrás? Dá uma ordem de grandeza. 0, 100, 0,1, tipo isso. E você tocou num ponto legal, Flávio, que é o seguinte, né? O marketing hoje em dia, ele vai muito... Hoje ele é vendas. Perfeito. Tá? Eu brinco. É performance. Você pega inclusive o meu DNA é muito mais de performance de growth, né? Eu tô aprendendo a fazer marketing, eu sei fazer aquisição de cliente online e tudo mais. Então, ele passa por muito do que a gente está falando e que, honestamente, é o desafio de 99% das pessoas quando começa o negócio de crescer. É sempre como é que eu cresço o negócio. Tá começando. Exato, né? Porque montar um restaurante precisa de um chefe, mas o que importa é botar cliente para dentro, servir o cliente, né, consumir, pagar a conta, né, e voltar. Né? Então, esse é um desafio grande que eu tenho com o marketing, é de como é que a gente faz assim, o nosso negócio é gerar negócio para a companhia. Uma marca consolidada, forte, ela gera. Mas, um produto que faz sentido. Inclusive, com o marketing, eu sou guardião muitas vezes do cliente, eu chego lá e falo, Carlos, esse produto que você criou não está legal. Eu não consigo vender ele. Né? Porque falta, o concorrente fez A, B e C. Então, a gente tem um papel, né, de influenciar o todo para gerar negócio para a companhia. Tá, então tu quer dizer, vamos lá, a galera que está vendo aqui, de repente você está aqui pensando, meu negócio está começando, minha marca não é muito conhecida, né, eu tenho que me esforçar muito para vender. Eu estou aqui com um diretor de marketing de uma das maiores instituições financeiras do país. E vamos ver aqui quantos por cento dos clientes dele, porque a marca é forte, óbvio, XP é uma baita de uma marca, ela deve ter um monte de cliente entrando pela porta. Quantos por cento, assim, mais ou menos assim, é prospectado, é lutado, é batalhado pelo cliente? Ou seja, alguém foi atrás do cliente. É 110, porque não é 100. Porque tem os 10 que estão tentando me tirar ao mesmo tempo. Tem o churn. É verdade, então ele é 110. Que eu tenho garantia que eu consigo trazer a turma aqui de volta. Vocês entenderam o que o cara falou aqui? O cara está falando o seguinte, um banco gigante. Tem... Quantos clientes tem? 4 milhões e meio. 4 milhões e meio de clientes recorrentes. Para eles conquistarem um novo cliente, não é o cara que entra pela porta, é alguém que prospectou. Ou seja, existe uma metodologia, assim como no curso de inglês na década de 80, num banco, na atualidade, existe uma metodologia. Em outras palavras, existe uma relação de causa e efeito. Existe uma relação de causa e efeito. Não é uma relação, não é uma coisa casual. Não é uma... demos sorte esse mês. Acontece isso? Vocês comemoram que deram sorte? Tem um ponto até engraçado, né? Na minha história, a XP foi minha cliente por 4 anos antes de eu assumir como CEO da XP. E a gente teve um caso super legal, aquele caso que a XP cresceu, eu estava do outro lado ajudando a XP. Depois a gente ficou separado por 2 anos, e aí eu fui para dentro da XP para tocar o marketing da XP. Um dia, né, o Guilherme, né, Benchimol, né, o fundador,
Ele falou pra mim, tem um negócio muito engraçado sobre você, Alessandro, né? Antes de você vir pra cá, de eu te ver do nosso lado aqui, trabalhando, sentado do meu lado, eu achava que você era um mago. Eu achava que você ia ter uma ideia e que ia falar, uou, e essa ideia, os clientes iam entrar aqui ajoelhados aqui, pô, querendo ser atendidos pela XP. E aí ele falou, com você, vendo você aqui, semana a semana, dia a dia, eu comecei a entender que não é. O seu segredo, você tem umas ideias boas, mas na verdade é a execução. É a execução. Ele falou, você é um cara que pegou, de repente, um processo quase que de engenharia, mecânico, e levou para o mundo do marketing, com execução. Até porque, putz, eu lanço uma campanha, aí meu corrigir essa campanha é diferente, então aquilo que eu estava fazendo já não faz mais sentido. Eu tenho um dashboard, eu vou te falar, minha vida, eu tenho um dashboard, minuto a minuto, de quanto dinheiro, quantos clientes eu capto por dia, por hora, por segundo. Eu durmo olhando para aquilo, né? Eu acordo olhando para aquilo. Né? E é engraçado um negócio, quando você começa a ter uma escala maior, como a estatística joga a seu favor. Né? Você começa a ver que toda segunda-feira, até meio-dia, você tem em torno mais ou menos de tantos clientes. Qualquer desvio para cima ou para baixo é alguma coisa. Gente, está acontecendo alguma coisa hoje. Feriado, algum evento não recorrente da política. E é maluco como a execução, a gestão é matemática pura. Ô, Flávio, é muito mais ciência do que arte. Vou te trazer aqui. É muito mais ciência do que arte. Você viu que a coisa é muito mais ciência que arte? A equação se repete. E aí, de repente, você está aí começando. Nossa, Flávio, minhas vendas não estão saindo. Amigo, deixa eu te dar uma notícia. As vendas não saem. Você vende. As vendas não saem, você usa as vendas na terceira pessoa do plural. É um terceiro. Não, eu é que vendo, eu performo. Engraçado, se o teu atacante do teu time não faz gol, você cobra. É isso. Se teu time está andando dentro de campo, você fala, meu time está preguiçoso. Mas na hora de você avaliar teu resultado, as vendas não saem. Você imagina um jogador de futebol, os gols não saem. É isso. Os gols não saem. Magaldi, a gente ouviu aqui 2 casos. Você vai fazer teus comentários Deixa eu agora? lembrar uma coisa. Ele estava falando da história. Eu lembro muito bem uma conversa que a gente teve. Nós estávamos juntos em vários momentos instáveis do Brasil, né? E num desses, eu lembro que o Flávio trouxe uma abordagem ótima, né? Eu também sou egresso de vendas, né? Eu sou apaixonado. Comecei minha carreira vendendo amendoim na periferia de São Paulo e sempre liderei equipes comerciais. Lembro uma vez, numa dessas instabilidades, nessas conversas que a gente tinha, eu falei, venda é matemática. Se a situação está estável, você está fazendo 10 visitas para gerar uma venda, tem que fazer 15, 16, 20, mas para isso eu preciso ter um método. E aí, correlacionando a sua pergunta causal, então qual não seria o papel do líder, um dos papéis centrais do líder, lembra os combinados? Zelar pelo método. Bom ponto. Para que esse método esteja cumprido. Eu lembro que uma vez eu comecei uma nova experiência e tinha que ter o braço e tal, e aí a gente pediu para um consultor, um querido consultor, virou até um amigo meu, mas nessa ele deu uma pisada na bola. Falou, porra, ô meu amigo, não consigo dar conta aqui, me ajuda, enquanto eu vou aqui matar os leões, me ajuda a estruturar. E aí chegou, Flávio, o presidente da organização que eu estava atuando, né, numa reunião, essas reuniões de kick-off e tal, ou mesmo de ajeitamento, ele perguntou primeiro, foi aí que eu acho que ele deu uma vaciladazinha, né? Primeiro pro colega consultor, escuta, brincando, é um cara muito informal, né? Nossa equipe comercial é uma equipe de manga larga e tal, ou uma equipe de pangaré? E naquela naturalidade, talvez ele meio informal demais, falou, não, é uma equipe de pangaré. Cara, eu fiquei doente, velho. Não doente com o que ele falou. Doente pelo seguinte, vamos na relação causal? Se você tem uma equipe de pangaré, quem você é? O pangaré mor. Que contrata o pangarézão. Eu falei, o pangaré mor sou eu. Então, eu acho que você resolve também essa relação causal, Flávio, entendendo que a sua equipe é a sua imagem e semelhança. Gente, nós estamos falando aqui de causa e efeito. Você acabou de falar aí de uma estrutura, de uma arquitetura, de uma engenharia comercial. E me vem à mente o nome da franqueada, ex-franqueada, Janete dos Anjos Obata, franqueada da cidade de Salvador. Conversamos com ela, professor, no meu sucesso. E ela verdade, é uma inspiração, conversamos com ela. Porque de janeiro até dezembro, ela mantinha mensalmente todos os recordes de matrículas. E daí, numa certa convenção, os pares, né, os colegas, franqueados, chamaram a moça à frente. Janete, qual é a explicação que de janeiro até dezembro, não importa se é julho, se é de férias, não importa se é mês que a turma está sem aula, não importa se é dezembro, que tem Natal, você mantém. Ele disse, é simples.
Eu já fiz a minha matemática. Eu preciso fazer 5 apresentações para fazer uma matrícula. Mas nos meses de férias, nos meses de julho e nos meses de dezembro, eu preciso fazer 15 demonstrações para fazer uma venda. Ou seja, ela só fazia o ajuste na fórmula, mas o resultado era previsível. Mas aí, Flávio, tem um O que tema. não era previsível, às vezes, desculpa, Magaldi, Vira- era o comportamento de outras pessoas que queriam resultado caindo do céu. Não cai do céu. Existe relação de causa e efeito entre o seu trabalho e o sucesso. E veja, dá trabalho. Você tinha lá também suas metodologias, as melhores também, que eu já vi em vendas do Brasil, lá com a ISAP. Dá trabalho seguir esse receituário. E às vezes o líder, ou o pseudo-líder, vou colocar entre aspas, fala, mas eu não vou chamar, mas o aluno lá, aquela escola não fez 9, não fez 10, fez 9. Ah, coitado, depois eu falo, como você falou. Se eu não cumpro, não estou comprometido com o cumprimento do resultado, ou do segmento do método, ele vai esgarçar. Você comentou, né, Alessandro, dá trabalho ser líder, né, cara? Por isso que é uma escolha, porque dá trabalho. E essa missa tem que ser rezada a todo momento. Ó, você pega uma pergunta aqui, Vou pegar. sorteia. Perguntas bombas, espera aí, calma. Não vou abrir. Você vai escolher um dos dois. Se quiser perguntar para mim também, fica à vontade, mas tá aqui concentrado. A gente vai rodar. A pessoa que recebe a pergunta recebe o pote para mandar a pergunta bomba. Passa pro outro. Tá? Contigo, Magal. Então vamos lá. Como um líder pode desenvolver habilidades de tomada de decisão eficaz? Eu vou para o professor Carlos Wieser. Essa pergunta. Vou perguntar. Vamos pegar outra? Essa pergunta Vou pegar uma outra voz. É muito moleza, Mas professor. mantém o carro, mantém o carro. Muito moleza. Essa tá muito fácil. Mas daqui tá melhor, professor. Como manter o time motivado? Essa é boa, porque ó, tem uma OMB. é pandemia, essa é boa. é guerra global, é governo, é Covid. política. Como manter essa turma motivada, professor? Meu amigo Magaldi, Sandro, eu descobri que as pessoas são muito mais motivadas por reconhecimento, valorização, oportunidade de crescimento na estrutura do que grana. Aquelas empresas, organizações que oferecem tão somente salário ou boas remunerações, eles mantêm motivado até um certo limite. Mas as empresas que unem a boa remuneração a todos esses elementos emocionais, ele vai ter um ganho muito superior. Você está falando sobre a remuneração emocional. É disso que nós estamos falando. Ou seja, o cara ter orgulho de fazer parte, o cara se sentir reconhecido, ele se sentir importante. Já acontece muitas vezes o cara ganhar muito bem, mas não se sentir importante, não se sentir reconhecido. E vice-versa. E vice-versa. Então, de fato, o que nós criamos como modelo, e daí novamente metodologia, toda segunda-feira, das 8 até as 9, nós não atendíamos clientes, não atendíamos telefone, nós não fazíamos reuniões, nós reunimos todos os colaboradores da empresa no auditório e nós fazíamos o que eu chamava de Bom Dia Integração. Quem que estava lá na frente? O presidente, o fundador. Quem que estava lá no palco, no auditório? Todos os colaboradores, 100, 200, 300. E o que nós fazíamos nesse momento? Nós cantávamos o hino da empresa, ou seja, nós tínhamos um hino. Nós cantávamos um hino nacional, tinha o seu momento de cidadania. Nós comemorávamos os aniversariantes do mês. Não somente isso, mas os aniversariantes de tempo de casa. Nós reconhecíamos os destaques do mês. E também nós ali anunciávamos aqueles que estavam sendo promovidos. E no final terminávamos com um delicioso coffee break. A pergunta é, você acha que alguém se atrasava para o Bom Dia Integração? É isso aí. Era 7h30, o cara já estava lá no auditório esperando para começar. E, Carlos, tocou num ponto legal que está implícito, que é o exemplo, que é dar o exemplo. Esse, né, que você falou, quem estava lá na frente, né, os líderes, né? Que esse é um negócio que eu gosto de fazer bastante, né, que é, pô, você quer cobrar as pessoas? Tá tudo bem, mas o ideal é que você está fazendo a sua parte, até para eu me sentir à vontade de falar, Sandro, né, e você? Legitimidade. Para ser legítimo. Então, esse acho que é um ponto bem poderoso, né? Minha vez de tirar a pergunta? É contigo. Como identificar que o problema de alguma área está na liderança? Melhor perguntar para o Lisandro. 100%. Qualquer um. Quem que vai dar a resposta? O senhor que escolhe. Escolhe, Carlos. Manda bom, Vontade. Vou ouvir o meu amigo Magaldi. Primeiro,
Eu creio que essa questão da estrutura dos combinados, ela também pressupõe o que é o resultado da organização, né? Porque a clara definição de qual é o resultado, e aí entra a questão das metas, entra a questão das obrigações, é que eu também vejo que às vezes não está tão clarificada. Então, ok, quais são os objetivos? Não só financeiros, da mesma forma que o sistema de recompensa e reconhecimento tem o reconhecimento, quais são os objetivos daquela área, né? Quais são? E aí eu tenho que ter um conjunto de indicadores que me permite mensurar se aquela área está atingindo seus objetivos ou não. A partir dessa leitura, a gente tem que fazer uma investigação one-to-one, né? E essa investigação pressupõe conversar com as pessoas, analisar os rituais. Parece engraçado, né, Flávio? A gente fala, o professor coloca a simplicidade brilhante dele, uma das coisas que eu mais admiro no professor Carlos Luiz, é que ele consegue ser incrível com a simplicidade, parece tão fácil, né? A gente fala de um ritual. Nossa, mas esse ritual é simples. Eu me recordo muito bem também, conheci isso nos negócios do Flávio, tinha rituais claríssimos lá, né? O ritual é tão simples, né? É Tem isso. que ter consistência, ritual. Aí A você consistência do ritual cria cultura. cria cultura, fortalece valores. Aí a gente tem que investigar se aquele líder está trabalhando de acordo com esse combinado e fortalecendo esse conjunto de rituais e combinados. E se identifica com ele também. Total, isso é cultura, meus valores. Então eu diria que numa esfera maior, primeiro eu vejo que a gente tem um desafio, e aí, Flávio, sobretudo em empresas de pequeno e médio porte, de uma clara identificação e definição do que é, qual é o objetivo, metas financeiras e não financeiras, onde a gente vai chegar? E qual né? que é também a metodologia, porque talvez o pequeno ele Exato. não tenha criado ainda a própria A metodologia. metodologia. E a partir do método é que eu vou poder avaliar se está indo bem ou não e qual é o responsável, se o líder é responsável ou não. Eu sou um pouquinho mais cruel aqui que você, Magaldi. Assim, eu acho que tem que mensurar, tem que ter os indicadores, tem que ter tudo isso que você falou. Mas, na minha opinião, o problema está sempre na liderança. Então eu vou te dizer uma coisa, Sempre. Flávio. Eu descobri na prática... Se não deu resultado, está lá. Sempre. Eu descobri na prática, gente, que a empresa é um reflexo nítido da mente de quem está à sua frente. Se o indivíduo veio da área, digamos, de tecnologia, a empresa dele vai estar 100% tecnológica. Se ele veio da área da contabilidade, tudo vai ter muito bem contabilizado, até o prejuízo vai estar lá contabilizado. Se ele veio da área de RH, a empresa dele vai parecer um convento de freiras. Tudo aquela harmonia e tudo mais, porque está refletindo a sua mente. Agora, se o indivíduo veio da área de vendas, área comercial, a empresa dele pode não entender nada de tecnologia, contabilidade, de RH, mas está num crescente, que ninguém segura o homem. Olha, você perguntou para ele, ele devolveu para você. Morreu aqui. Então eu vou fazer a pergunta para você. E eu tenho uma pergunta que eu não vou nem Você não pegar vai aqui. pegar Eu trouxe isso. uma bomba aqui de já casa. pegou trouxe uma de bomba casa. preparada. Seguinte, quando o líder desiste do liderado? Quando ele demite uma pessoa? Eu tenho essa uma pessoa bem dura. Tá? Até pela meus exemplos de técnico que eu gosto, são caras, linha dura. E vocês tocaram num tema muito bom, que é muitas vezes você cobra das pessoas a entrega de dedicação. Né? Os resultados, eles são consequências daquilo. E se a gente acredita no processo que a gente desenhou, naturalmente, aquela entrega daqueles processos vão gerar uma entrega de fato de resultado. Eu tendo, tá, a dar um tempo às pessoas, mas eu olho muito, mensuro muito os KPIs que vão me entregar os resultados. As ligações, os processos, os sítios, eles estão sendo colocados em dia. Então, eu sou uma pessoa que tendo a ter muita paciência se aquilo está acontecendo, porque aí pode ser uma questão de ajustar algum ponto ou outro do processo. Agora, a partir do momento que eu não acredito mais que essa pessoa está afim, tá entregando, eu rapidamente viro a chave. Tá? Que esse é um ponto, e é um ponto muito pessoal e é um pouco duro, tá? Que é o seguinte, eu acho, né, como líder, a gente tem que tirar o melhor das pessoas. Né? Mas isso vem imbuído, né, no quanto a pessoa de fato quer se dedicar para aquilo. Não é para todo mundo, todos os trabalhos. Né? Então, de fato, né, é algo que eu acabo sendo bem duro. A pessoa está afim, vamos embora. Agora, se eu sinto que o negócio não vai, tem que trocar. Tá? Tem que trocar, porque o trabalho do líder, a gente está até falando um pouco, né, quando que a culpa é do líder, eu acho que sempre a culpa é do líder. Até porque cada vez mais que você vai crescendo na organização, cada vez mais você coloca a mão, e cada vez mais é um jogo de contratar as pessoas certas, motivá-las, desafiá-las da forma certa, e o trabalho ele é feito. Eu não entro mais no Excel e faço uma planilha. Uma vez ou outra, sim, mas no dia a dia eu não. Então, se o time é ruim, o líder é ruim. Tá? Mas eu peguei esse time agora. Tudo bem, mas se daqui a 6, 12 meses, a gente continua com o mesmo time, chega uma hora que... eu tenho alguns diretores que trabalham, né, nos meus times, e eu falo, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Né? Cada vez mais, você não vai fazer o trabalho, você vai ser responsável pelas pessoas que vão fazer o trabalho.
né? Então, cada vez menos vai ser sobre você e cada vez mais sobre as pessoas que estão com você e como elas trabalham. E como você escolheu e treinou. E como essas você pessoas. escolheu e treinou, engajou, ou eventualmente... Conquistou a confiança das pessoas. ou eventualmente teve que trocar porque é parte da vida trocar também. Tá? Então, é um pouco dura, mas ela é prática. Eu tenho um pensamento que diz o seguinte: a empresa não demite ninguém. Justo. O trabalho da empresa é contratar. É o próprio indivíduo que demite a si mesmo ou ele se promove, baseado nas suas escolhas, decisões e atitudes do dia a dia e os resultados que ele apresenta. E nesse ponto aqui, eu sou xiita em recrutamento. Eu entrevisto todo mundo, tá? Que entra no meu time. Tenho 450 pessoas no meu time, tá? Eu entrevisto todo mundo, né? Porque eu quero que as empresas, né, todas elas, pequenas, grandes, na prática elas têm uma dificuldade de demitir. Isso acontece assim. Você pegar qualquer empresa e perguntar, todo mundo vai falar, não, aqui é super fácil demitir alguém. Não, você tenta. Até porque, muitas vezes, o Sandro, o Carlos, estava empregado, você tira o cara da empresa, traz o cara para cá. Você tem um compromisso, né? Então, acho que você tem que tentar. Então, o que eu tenho colocado como um mantra para o nosso time, vamos ser radical em trazer gente muito boa. Então, vamos ser muito chato, vamos colocar muito processo, vamos entrevistar, vamos ter muita assertividade em quem a gente está colocando para dentro. Vamos garantir que a pessoa tem a nossa cultura, tem o nosso drive, quer fazer as coisas da forma que a gente quer fazer. Óbvio que uma vez ou outra você vai errar, mas você começa a diminuir. Porque as pessoas têm uma tendência, temos que contratar alguém. Pega 3 currículos, entrevista e bota para dentro. E no final do dia você está trazendo um problema para dentro. Um problema para a pessoa, é uma responsabilidade. Então, vamos ser extremamente responsável na entrada das pessoas, que eventualmente a gente vai ter que se preocupar menos com a saída. Então, eu acho que as organizações muitas vezes caem nessa cilada, assim, de bota para dentro, contrata, porque preciso contratar uma pessoa. Meus queridos, o papo está maravilhoso, está evoluindo, teria muito que a gente tirar aqui para a gente falar para a nossa audiência, a gente já está quase 1 hora já de conversa. A gente parte então para os nossos finalmente, tá? Eu vou começar aqui com o Carlos, depois com o Lisandro, com o Magaldi e finaliza comigo. Uma mensagem final para os nossos pequenos empreendedores, aqueles que estão começando seus negócios, sobre liderança. O que não pode faltar? Que insight você gostaria de dar para um pequeno empresário agora sobre liderança, para que ele cresça? Qual a dica que você dá? Qual a direção que você dá, vindo das mentes de pessoas experientes? Aqui o Lisandro lidera um time de 450 pessoas, Carlos, que tem diversas iniciativas, o Magaldi, que por muitos anos aí liderou grandes times comerciais também. Ou seja, o que essas pessoas têm para te dizer sobre liderança para você colocar em prática amanhã? Amanhã não, hoje. Você terminou de assistir, você já vai poder botar em prática, começando aqui com você, Carlos. Ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Todos aqueles que venceram foram capazes de se cercar de pessoas competentes, pessoas íntegras e, acima de tudo, comprometidos com o resultado comum. Isso pressupõe que você, que é um empreendedor, tem que ser um líder, um motivador, um treinador, um mentor constante. Não existe aquela condição de você simplesmente delegar essa função. É você que é a referência número 1 da sua empresa, do seu negócio, da sua atividade comercial. Se você não assumir essa liderança, ninguém vai assumir por você. Tudo bem, Carlos. Obrigado, meu querido. Obrigado pela sua generosidade. Você veio lá de Campinas para cá para dar essa participação. A sua experiência, o seu exemplo, pelos seus resultados são muito valiosos para as pessoas. Obrigado pela tua presença. Lisandro, antes até de você começar também, quero te agradecer. Você veio lá de São Paulo, sentou aqui com toda a humildade e, ao mesmo tempo, experiências que você carrega aqui com você. Você deixou uma contribuição muito valiosa. Te peço agora uma mensagem final para a nossa audiência. Obrigado pelo convite, né? E a mensagem que eu queria passar é muito, de novo, eu acho que aqui, principalmente para as pessoas que estão começando, acho que é legal ser super claro, né? E eu gosto, de novo, acho que o esporte ele ensina muito a gente. Pega aquele esporte que você gosta, aquele treinador que você gosta, né? E veja como ele é. Veja como ele motiva as pessoas, como ele cobra, né? E como ele traz resultado, né? E reflita sobre você, como líder, o quanto de fato, né, você pode, né, aprender a partir daquele exemplo. Eu acho que você vai se surpreender, né? Primeiro, o quanto de oportunidade que tem e, eventualmente, se você aplicar um pedaço de tudo aquilo que você vê materializado e que você vê o resultado que traz para um time, como você vai ver trazendo para o seu negócio também. Então, acho que ali tem muito para aprender. Segue ali a dica ali que não vai se arrepender. Valeu, Lisandro. Obrigado. Magaldi, mensagem final sua. Também agradeço sua presença, sua generosidade em estar aqui para contribuir com a galera. Fica à vontade, uma honra estar aqui, ainda mais com uma galera de peso dessa. Foi um prazer, cara. Olha só, a minha mensagem vai em 2 vias, já que para ter uma referência bem prática, né? A primeira nós já falamos sobre isso, sobre essa questão da liderança pelo exemplo.
é uma atitude razoavelmente simples, mas complexa na execução, que todos os atos e comportamentos que você adotar, você tem responsabilidade para com a sua equipe. Então, reflita sobre isso desde o bom dia pela manhã até ser aquilo que você almeja que sejam seus colaboradores. E o segundo elemento, a empatia. Eu não conheço nenhum líder bem-sucedido que não tenha empatia, ou seja, enxergue o indivíduo da sua equipe como indivíduo, né? E não como mais um número, como mais um recurso ou algo do gênero. Ser o exemplo e praticar a empatia seguramente vai gerar resultados positivos para o seu negócio. Tá cheio de gente por aí que acha um monte de culpado para justificar vendas fracas. O pessoal fala que é culpa da economia, culpa da crise, da inflação, dos juros, do governo. Mas sabe qual é a verdade? Se você está vendendo menos do que gostaria, só tem uma pessoa que pode te ajudar. Você mesmo. Esse negócio de inflação, juros, demanda, nada disso está sob o seu controle. Agora tem uma coisa que está no seu controle, que é como você vai reagir a tudo isso. Você pode adotar técnicas e comportamentos que podem te ajudar a triplicar, quadruplicar as suas vendas, independentemente das circunstâncias. Ou você pode ficar por aí esperando o Brasil decolar, ou alguma outra coisa externa qualquer que não está no seu controle. Quer você saber quais foram as minhas estratégias que me fizeram a faturar bastante no ano passado? Participe de uma aula magna gratuita onde eu vou ensinar técnicas para você multiplicar as suas vendas. Clique no botão e pegue agora mesmo o seu convite gratuito para assistir a essas aulas. Obrigado, Magaldi. Eu agora termino deixando a minha mensagem para você. Somo aos meus amigos aqui com excelentes mensagens, dicas para você sobre liderança. Eu queria chamar a tua atenção para um aspecto da liderança. Muita gente me pergunta nas minhas caixinhas do Instagram, com muita frequência, como eu escalo o meu negócio, Flávio? Como é que eu posso pegar meu negócio e fazer ele crescer? Como é que eu posso fazer o meu negócio, escalar o meu negócio? Eu queria chamar a sua atenção para esse enfoque sobre liderança. A liderança é uma das ferramentas, talvez a mais barata, para a escala do seu negócio. Você escala o seu negócio na mesma medida em que você desenvolve a sua competência de liderar pessoas. Porque, entenda o seguinte, você contrata pessoas, escala o seu time para vender mais, para gerar mais negócios, ou você contrata porque o teu negócio cresceu? Vou repetir a pergunta. Você contrata para crescer ou você cresce para contratar? Quem acha que contrata só depois que cresce é porque não entendeu a relação de causa e efeito do sucesso da sua empresa. Ele acha que o sucesso vem de fora, quando na realidade o sucesso vem de dentro. Você cresce quando você consegue montar um time com processos claros e a execução desses processos claros faz o teu negócio crescer, faz você faturar mais, e aí você contrata mais para crescer, e aí você contrata mais. É um ciclo virtuoso de crescimento a partir da liderança. Eu vou dar alguns exemplos. Eu abri minha primeira escola em 1995, formei meu time, montei times mais fortes. Com isso a gente vendeu mais, faturou mais. Aí eu abri a segunda escola. Com quem? Com os líderes que eu formei. Aí abri a segunda escola. Aí eu tinha 2 escolas formando novos líderes. Com os novos líderes formados, eu fiz o quê? Abri a terceira escola. Ah, mas tinha dinheiro, né? Claro que tinha dinheiro, mas se eu tivesse dinheiro e alugasse um imóvel e não tivesse líderes, eu tocaria o negócio? Eu conseguiria expandir? Você acha o quê? Que uma empresa como a XP, que tem mais de 4 milhões de clientes, não tem líderes? E quanto mais ela expande esses líderes, mais ela consegue prospectar mais clientes? Já que ele disse que 100%, quase 100% dos clientes são prospectados, não batem na porta? Perceba que o teu crescimento virá da sua capacidade de liderar. Logo, liderança é uma ferramenta de escala. Não é só uma soft skills, não é só uma habilidade para você ter um pouquinho mais de resultado. Não, a liderança é uma ferramenta de escala. E aí, certamente, se você entendeu e comprou esse conceito, você me pergunta, como é que eu desenvolvo minha liderança, Flávio? Aí sim. Talvez o ideal fosse você aprender com alguém, talvez o ideal fosse você trabalhar com alguém como tua referência, mas se você hoje é a referência maior do seu negócio, busque conteúdos sobre liderança, busque seguir pessoas na internet que sejam líderes que você se inspira, busque observar o técnico de futebol que você gosta, veja como ele se comporta, veja como ele se comunica.
procura perceber os valores dessa pessoa. Somado a isso, as dicas que foram dadas aqui são valiosas para você desenvolver a liderança da sua empresa. Em primeiro lugar, sabendo que você é o protagonista. Em primeiro lugar, sabendo que você é o cara que faz acontecer. Existe relação de causa e efeito. E a partir daí, você buscando o seu desenvolvimento. Assista esse episódio aqui quantas vezes você quiser. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, se inspire em mais pessoas e desenvolva a sua liderança e aí o seu negócio, com certeza, vai crescer. Obrigado pela sua participação por aqui. Foi um prazer estar com você em mais um episódio do Conselho. Na próxima semana a gente volta e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Bye, bye.